Qual a diferença da fé para uma psicologia positiva ou para um pensamento otimista? Na verdade, o pensamento otimista, a psicologia positiva, tudo isso coopera com a fé. Na verdade, tudo isso são ramos da fé. Só que as pessoas tiram isso de contexto e usam de forma isolada com outras finalidades. E aí a gente pensa o seguinte, vamos lá, vamos falar de uma forma que Jesus trouxe para os discípulos entender isso. Mateus 17, 20 fala a respeito do grão de mostarda. Então Jesus ele está lá falando para as pessoas, né, principalmente para os discípulos, dizendo para eles, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você então vai poder experimentar da fé, do milagre que a fé proporciona. Você vai poder experimentar do milagre, do resultado da fé. Ninguém quer saber da fé. As pessoas querem saber do resultado da fé. Sim. Então elas não estão preocupadas. Só que para que elas possam ter o resultado, elas precisam construir a fé. E aí Jesus vem e mostra, através desse exemplo de Mateus 17, que era necessário que eles tivessem fé. E por que ele deu o exemplo de um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é um dos menores que tem. É uma das menores sementes. Só perde para a semente de morango, que é menor ainda. Mas se você pega um grão de mostarda, ela é quase imperceptível. Então, por que Jesus falou sobre isso? Porque a fé, ela é algo que a gente não consegue medir. Não é algo que você consegue mensurar. Por isso que ela precisa ser construída dentro de cada um de nós. O que acontece fora da gente é resultado do que está acontecendo dentro da gente. Por isso a Bíblia diz em Cantares 2,15, são as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha. Por que ele dá esse exemplo? Porque nas vinhas, os agricultores, eles começaram a perceber que as vinhas estavam morrendo. E eles viram que não tinha nenhum tipo de bicho, não tinha nada, não tinha aparente. Inseto aparente por fora. Eles estavam procurando por fora. Eles olhavam e não conseguiam encontrar nada. Não tinha praga, não tinha nada destruindo. Mas as vinhas continuavam morrendo. E aí eles foram perceber que haviam buracos pequenos feitos na terra. E eles descobriram que lá dentro tinham raposas, filhotes pequenos, raposinhas pequenas, que elas estavam construindo suas tocas, e enquanto elas construíam, elas destruíam as raízes e as vinhas morriam. Então, quer dizer, existem muitas pessoas que elas estão construindo uma fé superficial e elas não estão focando na fé com profundidade. E aí está o ponto. Por isso que, às vezes, as pessoas elas têm uma fé fraca, uma fé superficial, ou seja, uma crença superficial. Elas dizem que creem, mas na hora do aperto, na hora do desafio, na hora que elas têm que usar a fé, elas não conseguem usar. Até porque é bem importante a gente entender que saber e não fazer é não saber. Não adianta a pessoa dizer que ela tem fé. Porque a fé, normalmente, ela é utilizada nos momentos de desafios. Por isso que a gente não tem que reclamar dos desafios que a gente sofre, dos desafios que a gente enfrenta, dos problemas e das dificuldades que surgem. Porque essa é uma oportunidade de nós exercermos a nossa fé, de colocarmos em prática. Porque tudo aquilo que você não usa perde eficácia.